Olá, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Vamos começar a nossa aula de hoje do componente curricular Língua Portuguesa, falando sobre sujeito determinado. Vocês lembram que em aulas passadas nós trabalhamos a oração, que é formada por sujeito e predicado. Vimos que o sujeito é alguém ou algo do qual se declara alguma coisa. E hoje nós vamos trabalhar o sujeito determinado, tá? Então, acompanhe. O que seria o sujeito determinado? É o sujeito que pode ser identificado pela terminação do verbo ou pelo contexto em que aparece, ok? Exemplos. Meus 2 filhos viajaram este final de semana. Para que eu possa identificar o sujeito da oração, o primeiro passo é localizar o verbo. Então, dessa oração, o verbo viajaram. E aí eu faço a clássica pergunta, né? Quem viajou este final de semana? A resposta, meus 2 filhos. Encontrei aí o sujeito da oração. Agora, vocês observem que dentro do sujeito tem uma palavra que é mais importante, que tem uma carga de significação maior, que é a palavra filhos, é o substantivo filhos. Então, essa palavra eu vou chamar de núcleo do sujeito, tá? É a palavra que tem maior importância dentro do sujeito da oração, certo? Na outra oração, um gato siamês dormia no telhado da casa. Vamos perguntar ao verbo. Quem dormia no telhado da casa? A resposta, um gato siamês. Dentro desse sujeito, a palavra que tem maior significação é gato, substantivo gato, né? Então, no sujeito, um gato siamês, eu tenho gato como núcleo do sujeito. Terceira oração, nós temos, tomei uma taça de sorvete. Vamos perguntar o verbo, né? Verbo tomar. Quem tomou a taça de sorvete? E aí, qual é a resposta? O sujeito não está na oração, mas ele pode ser identificado pela terminação do verbo, que seria o quê? Eu tomei a taça de sorvete. Esse sujeito aí, ele está oculto na oração, tá bom? Então, nós vamos trabalhar agora os tipos de sujeito que existem, tá? Vamos lá. Começando pelo sujeito simples. Bom, gente, o sujeito é simples quando ele possui apenas um núcleo, tá? Apenas uma palavra que é carga de significação maior dentro do sujeito. Vejam, as crianças tomaram o pote de sorvete. Então, eu pergunto ao verbo, quem tomou o pote de sorvete? E a resposta, as crianças. As crianças, sujeito da oração. Dentro desse sujeito, o que é que eu tenho? Eu tenho uma palavra mais importante. Seria as ou seria crianças? Lógico que o núcleo, crianças, é a palavra que tem maior significação. Então, crianças é o núcleo do sujeito. Quantos núcleos eu tenho? Apenas um. Portanto, eu tenho um sujeito simples, tá? Na outra oração, nós temos, alguém tomou o pote de sorvete. Nós perguntamos ao verbo, quem tomou o pote de sorvete? A resposta, alguém. Então, alguém é o sujeito da oração. E, como não temos outras palavras, né, e a palavra alguém tem carga de significação, nós temos aí núcleo do sujeito. O núcleo é o próprio sujeito. Se nós temos apenas um núcleo, nós temos um sujeito simples, tá? Então, quando um sujeito é simples? Quando possui apenas um núcleo, tá? Aquela palavra mais significativa, né? Mais importante dentro do sujeito. Agora, nós temos o sujeito composto.
O sujeito é composto quando ele possui 2 ou mais núcleos, né? Vejam, as crianças e os adultos tomaram o pote de sorvete. E aí, nós temos as crianças e os adultos como sujeito da oração, né? Estão praticando uma ação, a ação de tomar pote de sorvete. Agora, dentro do sujeito, eu tenho duas palavras mais importantes. No caso aí, eu tenho crianças e adultos que estão em destaque. Se eu tenho 2 núcleos do sujeito, eu tenho um sujeito composto, tá? Quando eu tenho 2 ou mais núcleos, eu tenho um sujeito composto. Cíntia e Bruna vão à festa. Aí eu pergunto, quem vão à festa ou quem vai à festa? A resposta, Cíntia e Bruna. Percebam que dentro desse sujeito eu tenho duas palavras significativas, né? Cíntia e Bruna. 2 substantivos exercendo aí a função de núcleos do sujeito. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho o quê? Um sujeito composto, ok? E um terceiro sujeito aqui é o oculto, tá? Sujeito oculto. Nesse caso, ele não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência verbal ou pelo contexto, tá certo? Vejam, vale lembrar aqui para vocês que o sujeito oculto, ele também é chamado de sujeito desinencial, sujeito elíptico ou ainda sujeito implícito, tá? São 4 nomes para um tipo de sujeito, quando ele não vem expresso na oração. Você identifica pela terminação do verbo ou pelo contexto. Veja, tomamos o pote de sorvete. Percebam aí que nós temos o verbo tomar conjugado na primeira pessoa do plural. Olha a terminação, mos. Mas ele não vem aqui, ó, expresso. A oração começa aqui, tomamos o pote de sorvete. Aí eu pergunto, quem tomou o pote de sorvete? A resposta é nós. Então, nós temos aí um sujeito oculto, e eu identifico ele pela desinência verbal, tá certo? Tomou o pote de sorvete. Quem tomou o pote de sorvete? Perceba que a oração começa aqui, ó, tomou. Agora, na desinência aqui, na terminação, eu posso identificar que esse verbo refere-se à terceira pessoa do singular. Ele tomou o pote de sorvete. Quem me dá essa luz de sujeito aqui é a desinência verbal. Se eu conseguir identificar que o verbo está fazendo relação à terceira pessoa do singular, então aí eu tenho um sujeito oculto, ok? Bom, atenção para esses 2 casos. O sujeito, ele pode ser agente ou ele pode ser um sujeito paciente. Quando ele é um sujeito agente? Quando ele realiza a ação expressa pelo verbo. Vejam. E o sujeito é paciente quando sofre o processo expresso pelo verbo. É justamente o contrário. Ele é agente, ele realiza a ação. Ele é paciente, ele sofre o processo expresso pela ação, pelo verbo. Vamos a um exemplo. Os alunos compraram os livros. Quem compraram os livros? Os alunos, sujeito da oração. Nesse caso, o sujeito está realizando a ação de comprar. Então, eu chamo esse sujeito de sujeito agente, tá? Outro exemplo. Marcelo alugou a casa de verão. Quem alugou a casa de verão? Marcelo, sujeito da oração. Percebam que Marcelo realiza a ação de alugar a casa. Marcelo é sujeito agente, tá? Agora vejam a oração. Os livros foram comprados pelos alunos. Quem foram comprados pelos alunos? Os livros.
Nesse caso aí, o sujeito, os livros. Agora, ele está praticando uma ação? Não. No caso aí, ele está sofrendo uma ação, né? Ele está sofrendo a ação de ser comprado pelos alunos. Nesse caso, o sujeito é paciente, porque ele sofre uma ação expressa pelo verbo, tá? A casa de verão foi alugada por Marcelo. Quem foi alugada por Marcelo? A casa de verão, sujeito da oração. Agora, a casa de verão está praticando uma ação? Não. Sofre a ação de ser alugada por Marcelo. Nesse caso aí, o sujeito é paciente, tá? Ficou claro? Bom, atenção às regras de concordância do sujeito, tá? Muita atenção quando for falar, quando for escrever uma oração, para que você concorde direitinho o sujeito com o verbo a que ele se refere. Se o sujeito for simples, como devo proceder? Sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo. Se o núcleo está no singular, né, o verbo fica no singular. Se ele está no plural, o verbo vai para o plural. Ele concorda em pessoa, primeiro, segundo e terceira, primeira, segunda e terceira, e em número, singular e plural. As portas do armário emperraram. Nós só temos um núcleo, que é portas. Agora, as portas corresponde à terceira pessoa do plural. Portanto, o verbo emperrar vai para a terceira pessoa do plural. Emperraram, tá certo? Agora, se o sujeito é composto, como deve fazer? Bom, percebam as situações, né? Se estiver antes do verbo, a concordância ocorre no plural. Por exemplo, o pai e os filhos viajaram. Percebam aqui que o sujeito está antes do verbo. Então, nesse caso, ele vai para o plural. Concorda, né, com o sujeito que tem dois núcleos, é composto, e o verbo fica no plural. O pai e os filhos viajaram. Agora, se estiver depois, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Veja, viajou o pai e os filhos. Aqui eu tenho o predicado, viajou, e o pai e os filhos eu tenho o sujeito, né? Está posposto ao verbo. Nessa situação, eu posso concordar o verbo com o núcleo mais próximo, que aqui é o pai e está na terceira pessoa do singular. Posso concordar com esse núcleo mais próximo. A outra opção é levar o verbo para o plural, concordando com o sujeito composto, né? Então, viajaram o pai e os filhos. As duas situações são aceitáveis. Caso o sujeito venha depois do verbo. Quando o sujeito vier antes do verbo, ele vai para o plural, tá? Ele vai concordar com o núcleo, que no caso aqui são dois, então, sujeito composto, o verbo vai para o plural. Vamos aos casos especiais. Bom, quando se referir, pessoal, a porcentagem, se for acompanhada por substantivo, o verbo concorda com ele. Caso contrário, a concordância é feita com o número da porcentagem. Veja, 60% da turma prefere vôlei a futebol, tá? Aqui nós temos o número de porcentagem, 60%. Mas ele vem acompanhado aqui pelo substantivo turma, que está no singular. Nesse caso, o verbo vai concordar com turma, que está no singular, tá? Terceira pessoa do singular. A turma prefere. Agora, percebam aqui, 60% dos alunos preferem vôlei a futebol. O que é que eu tenho aqui? Um número com porcentagem, 60%. Agora, acompanhando esse número de porcentagem, eu tenho um substantivo que está no plural, alunos. Então, o verbo vai concordar com
alunos, que está na terceira pessoa do plural. 60% dos alunos preferem vôlei a futebol. E quando não tivermos substantivo acompanhando a porcentagem, vai concordar com a porcentagem. 15 não é um número plural? 15% gostam mais de queimada. Se fosse 1%, 1% gosta mais de queimada. Tá bem? Agora, se a expressão for partitiva, parte de, metade de, a maioria de, a maior parte de e etc. Quando está acompanhado por um substantivo ou pronome no plural, a concordância pode ser feita no singular ou no plural. Veja, boa parte dos funcionários já deixou o prédio, ou boa parte dos funcionários já deixaram o prédio. Perceba que as duas situações são aceitáveis, né? A maioria de vocês já pode sair de férias, ou ainda, a maioria de vocês já podem sair de férias, né? Ou você concorda com o substantivo, ou você concorda com o pronome no plural. As duas situações são aceitáveis, tá bom? E a expressão que indica quantidade aproximada? Por exemplo, cerca de, mais de, menos de, perto de e etc. Acompanhada de numeral e substantivo. O que acontece? O verbo concorda com o substantivo. Veja, cerca de 30 moradores compareceram à reunião do condomínio. Cerca de 30 moradores. O substantivo está no plural. O verbo compareceram também vai para o plural, né? Terceira pessoa do plural. Agora, percebam aqui, mais de um morador contraiu dengue. Morador é substantivo e está no singular, né? Refere-se à terceira pessoa do singular. O verbo concorda com o substantivo que está no singular. Mais de um morador contraiu dengue, tá? Então, nesses casos, o verbo concorda com o substantivo, certo? Chegada a hora da atividade, né, onde você vai colocar em prática tudo aqui foi explanado no seu livro, né, de língua portuguesa, nas páginas 250 a 257, com orientação do seu professor ou professora de turma. Está bem? Uma ótima atividade para todo mundo, um bom aprofundamento e nos vemos ainda.